Olá, seja muito bem-vindo ao No Topo Podcast, episódio 136, terceira temporada. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez e agradecer quem está nos apoiando a trazer conteúdos como esse para você, a Econova, Inteligência em Processos Químicos. Para você que tem indústria têxtil, aponta o celular para o QR Code que está na tela e você é direcionado lá para os canais de vendas da Econova. E a BML Patologia, para você que está precisando de diagnósticos com agilidade, experiência e com confiança, também não perde tempo, aponta o celular e conversa lá com o time da BML. Nos ajude espalhando no Topo Podcast, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, curtindo todos os nossos conteúdos, compartilhando com os seus amigos. É de graça e você nos ajuda muito a chegar cada vez mais longe. Edinho, o pessoal já está vendo aí na descrição, mas quem são os nossos convidados de hoje? Legal. Primeiro lembrar, né, que o Eliomar Russo, o Mazinho, não está conosco aqui hoje gravando, devido à lei eleitoral, né, como ele é pré-candidato a vereador na cidade de Blumenau, então ele não preferiu, por princípios de ética e moralidade que sempre regiram toda a sua vida, ele preferiu não participar, mesmo que a lei é meio dúbia, né, talvez permita, talvez não, mas em outubro, depois do pleito eleitoral, ele está de novo conosco. Bom, os convidados de hoje, Sheila, perdão, Mazinho na cabeça. Os convidados de hoje vão ser temas muito legais, porque são temas que se englobam para qualquer empresa. Né? A gente vai falar um pouquinho do empreendedorismo, mas a gente vai falar um pouquinho também de contabilidade. E todo empreendedor ele precisa ter, né, de alguma forma, um vínculo com alguma contabilidade. Então a gente vai abordar um pouquinho quando é que precisa, como é que funciona, todos esses aspectos para você que está pensando em empreender, também colocar isso no roadmap aí dos pontos a se fazer, porque é muito importante. Um contador pode muito fazer a diferença para a sua empresa. E a gente vai abordar isso no episódio de hoje. Muitas vezes o empresário não pensa sobre isso, né? Verdade. Ele vai trabalhando, quando vira o ano ele é pego pelo leão. Verdade, bem lembrado. Então estão conosco hoje o Fábio Berg e o Marcelo Ramos, da Navicom Contabilidade. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela recepção, bom dia. Pela oportunidade. Bom dia a todos, né? Bom dia, não sei qual é o momento que eles vão, né, no caso, ver, mas sejam muito bem-vindos também da nossa parte também. E esperamos poder trazer aí conteúdo e informações que ajudem e auxiliem no dia a dia, nas ideias, no planejamento, né? Que é muito importante, porque primeiro você precisa planejar, para depois executar. Mas tudo precisa de um plano inicial, né? Verdade, bem lembrado. Muito bom. Beleza, muito bom dia a todos. Ali, muito bacana também a gente estar recebendo essa oportunidade. E é muito bom a gente poder hoje também estar trazendo conteúdos diferentes e entendendo e levando as nossas soluções para vocês também nos conhecerem. Tudo nessa região. Então, estamos muito felizes também de poder estar participando aqui com vocês nesse momento. Show de bola. Legal. A gente começa sempre assim, conhecendo um pouquinho mais do convidado, né? O que estudou, da onde veio, como é que fez até chegar no empreendedorismo. Muito bem. Marcelo, quer começar? Posso começar? Bom, eu sou natural do Paraná. Eu vim para Santa Catarina quando eu era bem criança, basicamente. Então, praticamente, posso me considerar catarinense porque vivi minha vida toda aqui, desde os meus 2 anos nessa região. E eu tenho muito carinho e gosto muito. Eu amo essa região aqui de Santa Catarina que a gente tem o prazer de viver. Eu comecei minha carreira, vamos dizer assim, né? Comecei em uma grande empresa. Meu primeiro emprego em uma empresa foi numa empresa vizinha aqui, de uma cidade vizinha, até posso até falar o nome? Foi a Rovitex, assim, que na época... Não vou pagar nada, mas pode fazer. Imaginei. Na época eu tinha 15 para 16 anos, então também estava me conhecendo muitas questões. Comecei como estagiário já, né, no setor de contabilidade. E isso foi muito interessante, porque eu acabei pegando bem uma mudança de chave no setor contábil, que tínhamos muitas coisas lá atrás que hoje as pessoas nem imaginam mais. Arquivo morto... Toda uma transição, né? Uma transição de época que ocorreu, e isso nós estamos falando de 2005, 2006. Então. Mas foi por acaso, Marcelo, ou você já pensava em contabilidade? Não, foi por acaso. Foi bem por acaso mesmo. Acabou sendo uma indicação até da própria escola, né, do colégio que a gente estudava ali na época. Então foi interessante porque eu passei por toda a fase dentro da contabilidade. A parte de estagiário, de você fazer literalmente nesses arquivos e tudo mais, e depois tu vai acabando crescendo, né, na hierarquia, passando por assistente, na época tinha assistente, analista, até você literalmente entender o contexto. E por estar inserido numa grande indústria têxtil que fazia desde a compra do algodão até a parte final, né, então você acaba passando por todo o processo. E é muito importante que conforme
tu vai crescendo e também vai estudando sobre, você começa a entender exatamente como funciona isso e como a contabilidade pode auxiliar. Eu fiquei lá, acabei me formei em 2011, 2012, meu Deus, faz um tempinho já, vamos dizer assim, né? Eu tenho muito a agradecer também à empresa que investiu em mim naquele momento. Teve, obviamente, retorno dos dois lados, mas foi algo que, para mim, foi uma mudança de chave, realmente. E fez tu seguir a carreira, né? Inspirou para você seguir a carreira, legal. Sim, foi bem bacana para mim mesmo. Literalmente, algo que eu tenho com muito carinho. Tanto a minha cidade antiga, né, que eu morei muito tempo em Luiz Alves, quanto também a empresa, porque me moldou de diversas maneiras. E também conheci muitas pessoas na época, assim, que também foram fantásticas para mim, né? Tanto o seu Vitor quanto até o meu mentor, vamos dizer assim, né? O seu Mário, antigamente, assim. Seu Mário Schmidt. Mário Schmidt. Um abraço, Mário, se estiver vendo, porque literalmente acabou me moldando de muitas maneiras, né? Só não um abraço muito forte, que as costelas dele ainda lembram, né? Sim, isso foi um episódio bem marcante, vamos dizer assim. Outros momentos, né? Outro momento é um assunto para outro momento. A gente fala disso, E também agradecer também ao seu Vitor, a dona Rose, o seu Wilson Moranome, que também puxava a minha orelha de um jeito, porque eu sempre fui não ligado no 220, era no 420, sempre fui muito acelerado. E isso é muito bom, mas também tem que saber dosar. Você precisa dosar esses momentos, né? Depois disso, sim, eu tive um outro escritório de contabilidade, aí já era um escritório familiar, onde eu acabei, num antigo relacionamento que eu tinha, acabei ficando aí até meados de 2020. Depois disso, naturalmente, vai acabar se conhecendo também, procurando outras questões. Eu me formei em contabilidade. Depois disso, eu fiz pós-graduação. Também sou formado em gestão tributária, finanças, planejamento. Então, tudo isso me auxilia muito até hoje. E comecei com o Fábio ano passado, que a gente acabou se encontrando, vamos dizer assim, já num projeto interessante que vocês vão conhecer bem melhor daqui a pouco. E hoje, sinceramente, assim, talvez pessoalmente, tanto profissionalmente, talvez a gente esteja na melhor época da nossa vida, muito porque legal. A gente está conseguindo trazer algumas soluções bem interessantes mesmo. Pô, que legal. Legal. E tu, Fábio? Pessoal, eu gostaria de abrir a minha apresentação com uma frase que meu pai sempre me cobrou muito sobre o trabalho, né? E eu penso muito que o trabalho dignifica o homem. A pessoa que não trabalha, que não produz nada, bom, talvez seja uma opção, mas eu penso que é uma dignidade você sobreviver com o teu próprio esforço, trabalhar e se desenvolver, né? Eu penso que nós estamos aqui para evoluir, para crescer, né? Então, não pode, né, hoje em dia, né, mas eu passei por isso na época, né? Então eu trabalho desde os meus 10 anos de idade, né? Já trabalhei dentro de uma marcenaria do meu próprio pai, trabalhei numa tecelagem tocando 3 teares já praticamente, isso até os 14 anos. Trabalhei dos 14 a 19 numa reciclagem, né? E eu cheguei a um certo ponto da minha vida que quando eu terminei o segundo grau, fiquei um ano parado sem estudar. Eu pensei, eu tenho que fazer uma coisa da minha vida, né? E eu comentei na empresa que eu trabalhava, que tinha aproximadamente 15 colaboradores, né? Eu era um dos líderes, né, de um determinado setor já, inclusive com pessoas bem mais velhas. Comentei com o proprietário da empresa que ia fazer administração. E eu não sei por que ele me falou o seguinte: ô Fábio, vai fazer contabilidade que eu te arrumo um emprego. Ele me falou isso na época. Eu pensei, tá, eu não tinha conhecimento nenhum, ninguém na família que fez faculdade, não tinha nenhuma influência, né? Um bairro afastado do centro aqui de Brusque, né? Porque eu sou de Brusque. Vou fazer, porque eu não tenho nada a perder, não tenho oportunidade. Fiz o teste lá para entrar na faculdade, fui aprovado, comecei a fazer contabilidade, vestibular. E aí, então, ele conseguiu um emprego para mim. Detalhe, né? Eu fiz o meu currículo para entrar nessa contabilidade e anexei o resultado do meu exame do Enem, né? Porque mostrava que eu tinha muita conhecimento ou racionalidade nas informações técnicas no desenvolvimento de texto, né? Então, anexei isso, é uma coisa que chamou a atenção do meu gestor na época, do meu primeiro gestor, né, na contabilidade. Sendo assim, entrei na contabilidade em 2009 para 2010. Entrei de colaborador. Cresci muito dentro dessa contabilidade, mas não era exatamente o que eu buscava, né? Tive muito conhecimento, aprendi muito, apanhei muito das pessoas também na época, né? Não só ali como depois, mas apanhei de maneira, quando eu falo apanhei, de maneira positiva. Claro. Por quê? Porque o meu gestor me cobrava, as pessoas me cobravam,
Eu nunca tinha contato com o telefone, eu lembro até hoje. Meu dia que tocou o telefone na minha mesa, eu quase que dei um pulo, né? Porque eu nunca tive aquilo. Sempre trabalhei com tear, com reciclagem, com móveis, né? É outra vida, né? Então, as pessoas nessa cobrança, que foi muito positiva na minha vida, me ajudaram muito, né? E me abriram a mente, né? Então, logo com o tempo, eu sempre fui muito acelerado. Então, se a gente pensar de 2009, 2010 até 2024, são 14, 15 anos, né? Uhum. Sendo de lá, de colaborador, eu passei para financeiro administrativo de um shopping de atacado. E dentro já do shopping de atacado, já desde a época, eu já comecei a fazer trabalhos por fora, né? Assessorias para as empresas, análise tributária, custos, balancetes, até chegar em parcerias, inclusive, que eu tive com outros sócios no passado, até, de fato, entrar na Navecom, né? Então, tudo foi muito possível até hoje, e analisando, eu penso o seguinte, nós temos sempre que pensar no desenvolvimento, nós temos que aprender com as pessoas, tem pessoas fáceis e pessoas difíceis, as pessoas difíceis são as melhores, porque as pessoas difíceis nos preparam para o próximo desafio, e em tudo que acontece na tua vida é um ganho, porque você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Verdade. Agora, se você olhar com um olhar negativo, né, usar o olhar negativo, você nunca vai ganhar nada. Por isso você tem que sempre vencer e aprender para a próxima etapa. Porque os problemas das empresas hoje, olhando da parte contábil, é como se tivesse um pote de ouro em cima dessa mesa. Quem vai resolver o problema? Quem vai pegar, como a gente fala, quem vai pegar a bucha? Quando eu estou falando de bucha, são situações que têm que ser melhoradas, aperfeiçoadas, claro. Criar economias, assessoria e estratégia, né? Ilegalidade jamais, isso não é, e eu não aceito, né? A gente já visitou empresas, né? O Marcelo Sim. administra a área comercial, que a gente percebe algo ilegal ou talvez ilegal, uma intenção, né? Uma intenção ou já um ocorrido, a gente opta por não atender, né? Então a gente já opta por isso. Quando eu falo bucha empresas que precisam de um trabalho diferenciado, uma assessoria, um acompanhamento. Porque, olhando para trás, eu praticamente fiz isso com a minha vida. Os problemas que tinha na minha vida, eu peguei. Eu vou olhar para isso de uma outra forma e eu vou gerar uma oportunidade, né? Então, comecei lá atrás com assessorias diretas. Tive um hortifruti mercado na época, em 2015 para 2016. Não deu certo. Que bom que não deu certo, né? E aí chegou um momento que pensei assim, ou eu faço agora o meu trabalho dentro da contabilidade virar e gerar um resultado, ou eu não tenho outra saída. Então, chegou lá, na pandemia eu continuava com o atacado, ainda no começo da pandemia, e eu parei com tudo e fiquei só com contabilidade e pensei o seguinte, ou eu faço a chave virar, viro a chave, ou para mim não funciona. E quando eu virei a chave, eu compartilho daí com quem quer empreender, eu digo o seguinte, você tem que ter um objetivo. Qual é o teu objetivo? Eu procurei o problema, eu sabia o que eu queria, mas não sabia como. Então, eu trabalhava 12, 15, 16 horas por dia, executando, fazendo, prospectando e montando a equipe. Isso por um determinado tempo. Eu sempre procurei ir montando a equipe para ir executando o que eu ia fazendo, né? Para poder pegar coisas novas. Ou fazer melhor aquilo que eu tinha que fazer, que era a administração e a gestão e, de fato, a prospecção do negócio. Isso, na época, na contabilidade, eu tinha 3 colaboradores, 3 funcionários. Já era Navecom ou era outra empresa? Não, já era Navecom. Porque a ideia do negócio ela foi evoluindo, né? Eu era associado no escritório de Brusque e eu tinha um outro sócio na época. Então, eram 2 escritórios. E do nada, só que eu tinha muita dificuldade porque eu queria muito mais para a contabilidade e os meus 2 sócios, na época, não queriam. Parecia que eles estavam, tá bom assim, deixa assim, não mexe. Acomodados. Não vamos crescer, mas eu queria, né? Na época, cada escritório tinha seus 13 funcionários, 10, 13 funcionários. E a Navecom, né? Foi uma ideia, né, minha e do meu antigo sócio de aparecer uma história para ser feita a aquisição em Navegantes, que tinha 2 colaboradores na época, salvo engano, 2 ou 3. Então, nós compramos a Navecom, eu e esse meu antigo sócio. Entendi. Ela já existia, na verdade. Já existia, né? Que foi, inclusive, de uma pessoa aqui do Blumenau que fundou, né? O seu Alvacir, a Dona Cleide, né? Dona Cleide era a proprietária, né? Que tem muito carinho por eles, inclusive. Mas eles venderam para a gente um histórico que faturava ali seus 15 mil reais por mês na época. Não era uma coisa relevante, não era, né? E eu tentei fazer esse histórico crescer e dos meus outros 2 sócios também, porque eu penso que onde cresce todo mundo junto é muito melhor. Mas eu não conseguia fazer isso com eles, não dava, né? E eu acabava passando por errado na época, porque nós tínhamos visões diferentes, né? Eles também achavam que eu era errado, enfim, eu achava que eles... Mas assim, porque são visões diferentes, não é porque é errado, porque são visões diferentes. Cada um tinha um pensamento para um lado.
Então, eu encerrei com o primeiro, né? Acabei fazendo uma negociação com ele. Também encerrei com o segundo e fiquei só com a Navecom. Pensei, agora eu tenho que fazer isso aqui dar certo, porque agora é comigo. Eu bati no peito e disse assim, agora eu tenho que resolver a parada, né? Então, comecei o trabalho e hoje a Navecom tem 90 colaboradores. Está aí dentro dos... Né, isso... Nós tínhamos 3 colaboradores até 2020, né? Quando eu encerrei com esse meu sócio. Foi em 2020 que fiz o encerramento com ele. Então, na época, nós tínhamos 3 colaboradores. Hoje a Navecom tem 90 funcionários. Nós temos 7 carros na rua atendendo os clientes diariamente. Nós temos 800 CNPJs administrados, uns 250 grupos de clientes, mais ou menos. Estamos aí numa lista aí como um dos maiores do estado, né? numa lista não oficial aí de alguns órgãos, né, que fiscalizam a nossa profissão. E nós somos hoje, graças a Deus, destaque na região, porque nós fazemos um trabalho diferenciado. Então, a Navecom ela não é um escritório comum. Eu vejo a Navecom como sendo um escritório que foca na assessoria. Nós temos que automatizar os processos, né? Que eu não posso perder tempo escrevendo um e-mail, boa tarde, tudo bem, segue uma guia, confirmar se o cliente recebeu a guia. Não, nós temos sistemas automatizados que já fazem isso. O nosso tempo, que é o humano, é de atender o cliente. Como é que está o teu negócio? Vi que não está fechando o teu balanço. Aqui está o teu custo tributário. Aqui está a tua despesa. Por que está sendo dessa forma? Talvez dando prejuízo. Então, nós trabalhamos com uma assessoria dentro do cliente. E é por isso que os clientes gostam do nosso trabalho, os clientes são fiéis à Navecom, eles não saem. Então, é muito fácil, porque o melhor comercial é você não perder cliente. Claro. O segundo melhor é trazer novos clientes, né? Então, hoje a Navecom funciona dessa forma, mas teve toda uma transformação no meio do caminho, né? Caramba, mas é um crescimento bem representativo, né? Pegar ali um faturamento mais ou menos de 15 mil, com 3 colaboradores, 2, para 90, assim, chama atenção em pouco tempo, né? Sim. Muito legal. Ô, Fábio, e assim, essa evolução, né? Como é que você sentiu, assim, os desafios? Porque uma coisa era a tua intenção, a outra é tu, cara, será que vai dar certo mesmo? Agora tu vê que deu, mas como é que foi esse frio na barriga do começo, cara, de querer fazer esse crescimento? Primeiro ponto é que você não sabe como fazer, tem que ter um plano, né? Então, o meu plano era prospectar, e aí vem uma frase do Ed Moraes, que é um consultor nosso que eu aprecio muito, que é nossos mentores. Um dos nossos mentores. Primeiro o progresso, depois a ordem. Porque a empresa que cresce, primeiro organiza para depois crescer, não cresce. Então, tem que crescer organizadamente? Tem que, né? Mas primeiro tu tem que crescer. Agora eu tenho caixa, tenho valor para investir para organizar. Cresce, organiza, né? Então, eu penso isso, né? Eu vejo como o segredo na Navecom, no crescimento do empreendedorismo, né? Eu penso que você tem que ter boas pessoas do teu lado, não importa qual seja a função do colaborador. Porque, primeiro, a boa-fé, a índole, a ética, ser leal à empresa. E isso eu prego muito, né? E os nossos colaboradores, coordenadores que estejam ouvindo, sabem muito disso. Eu prefiro uma pessoa que não tenha conhecimento técnico, mas que seja uma pessoa leal, de boa índole, para coordenar os analistas que eles tenham conhecimento técnico. Por quê? Porque são eles que vão dar a cultura da empresa para depois a técnica acontecer. Porque primeiro não é a técnica, primeiro são os valores. Segundo ponto que eu vejo montar uma equipe de renome. Eu não tenho medo, né? O Marcelo, você vem falando para cá hoje, para cá agora, né? O Marcelo, em um determinado momento, ele explodiu no comissionamento dele. Né? Eu acho que foi a maior renda que ele tirou até hoje, né, na participação dele com os comissionamentos. E eu queria que ele ganhasse 10 vezes mais do que aquilo, porque quanto mais ele ganhar, mais a Navecom está crescendo. Sim. E, então, assim, primeiro pagar bem, né? Eu acho que tem que ser bem remunerado as pessoas que têm valor. Primeiro ponto. E gerar uma equipe de valores de um bom trabalho. E eu penso também que você tem que resolver o problema do próximo. Você não vai vender um produto porque o produto é simplesmente bonito. Né? Até tem mercado, sempre tem mercado para tudo, né? Mas eu penso que a grande oportunidade está onde? Onde tem problema. Onde tem problema, tem oportunidade. Por isso que eu sempre falo lá no escritório que os nossos líderes e coordenadores são resolvedores de problema. Ah, mas tem problema aqui, tem problema no cliente A, no cliente B. Por isso a gente está lá dentro. Você não precisava da gente. Perfeito. A gente está aqui para resolver a vida dele, né? Então, montar uma equipe, ter uma estratégia e resolver o problema do próximo. Aí que está a oportunidade do trabalho do empreendedorismo no meu ponto de vista. E sempre, pessoal, eu prezo muito pela questão dos valores que eu comentei anteriormente.
Uma empresa que trabalha de forma correta sempre tem futuro, porque o teu nome está garantido e você tem uma certa lealdade, mesmo que leve tempo. Agora, a falta de valores, né, a falta de ética, ela sempre cai por terra. Você pode até crescer um pouco rápido, mas logo você vai cair, né? Então, eu acho que fica uma dica aí para quem esteja nos ouvindo, né, que isso é muito importante, porque o teu nome vale mais, né, do que qualquer valor financeiro inicial. E a tua equipe vê isso internamente. Se o teu cliente não está vendo agora, mas a tua equipe está vendo. Então, hoje, se perguntarem para o nosso RH, para os nossos coordenadores, não existe falta de ética na Vecom, de todas as formas, mesmo que o cliente nem sabe que está praticando ética, mas nós estamos praticando. Então, a gente nunca cai. Muito bom. E quando é que o Marcelo entra nesse projeto? Nesse projeto, bom, esse projeto a gente começou ele basicamente ali em agosto para setembro do ano passado, que a gente começou a ter essa conversa melhor afinada, vamos dizer assim, refinar essa conversa um pouquinho melhor, justamente pelas oportunidades que a gente poderia estar avançando na parte comercial. Então, a gente sentou, foram algumas reuniões antes da gente realmente decidir seguir com esse projeto, onde a gente definiu quais seriam o tipo de cliente que a gente gostaria de atender e que também, dentro de todas essas perspectivas de ser ético, de ter valores, de não querer realmente se organizar, porque o que acontece muito hoje o que eu percebo, que esses empresários eles vêm nos procurar justamente para resolver um problema que eles inconscientemente criaram, vamos dizer assim. Primeiro eles fazem acontecer e daí entram em contato. Agora, realmente, eu preciso me organizar. Então, é onde a gente entra com nossos planejamentos e tudo mais, visando várias situações que envolvem, né, outros cenários, mas até sucessão patrimonial a gente já faz todo esse projeto que a gente faz com cada cliente. A gente atende, né, todos os segmentos de regime, porém somos muito mais assertivos em planejamentos com lucro real, por exemplo. Empresas maiores. Seria o nosso foco. E aí vou botar só um gancho aqui, né? Só fazer um complemento, né? O que a gente mais entrega para os nossos clientes é organização, porque muitas vezes ele está lá com 5 empresas do Simples Nacional de maneira ilegal. Com a corda no pescoço. Com a corda no pescoço. E muitas vezes ele está de errado, ele está pagando 3 vezes mais imposto e nem sabe, né? E está totalmente ilegal, chamando o fisco dentro da empresa dele de uma maneira totalmente errada, né? Então, nós chegamos para aquilo e nós criamos um planejamento. Como é que eu consigo trabalhar com uma única empresa, de maneira legal, estruturada, sem evasões fiscais, reduzindo o custo e botando tudo quente para dentro? Porque o empresário, quando ele deixa de se preocupar com riscos como esse, ele trabalha com a casa organizada, ele trabalha 100% quente, com um custo menor. Ele não está preocupado se vai ter uma fiscalização, ele está preocupado em crescer com o negócio dele, vender mais, organizar, gerar equipe, criar venda. Ele não fica preocupado com a contabilidade. Por isso que a contabilidade tem que ser uma empresa, uma contabilidade e uma equipe que venha para resolver o problema dele. Claro. Não para abrir uma empresa no nome da tua mãe, da tua tia, da tua avó. Isso não é uma solução, na verdade. Eu já ouvi. É o que mais acontece? É o que mais acontece. Concordo. Sim. É o que mais acontece. A gente trabalha. Eu vejo todo dia, na verdade. Trabalha muito tempo em compras, eu trabalho em compras. É muito comum tu emitir um pedido de compra para o fornecedor e ele dizer: opa, esse mês já estourou aqui o meu faturamento nesse CNPJ, tu pode reenviar o pedido para esse outro CNPJ? Cara, eu vejo todo dia isso acontecendo. É super comum no mercado, né? E não só em Navegantes, Brusque. É em Pomerode, onde eu trabalho, era em Luiz Alves, onde eu trabalhava, é em Blumenau. Então, realmente é uma solução. Não é resolver a goteira, é botar um balde para... Não, é botar um encanamento. Bota o encanamento, vai direto para a rede de esgoto, né? O que está errado, né? É isso aí. Então, estruturar o cliente para que ele tenha um único negócio, pagando menos, porque a gente não pode matar o cliente. Claro. Nós temos que primeiro estudar, planejar. Como é que a gente consegue resolver a tua vida pagando menos, se assim a lei permitir? E assim, gente, tá cheio de oportunidade tributária no Estado e na área federal. Os TTDs de Santa Catarina, né, que são os tratamentos tributários diferenciados, o lucro real na área de insumos, os benefícios fiscais municipais, os estaduais, os federais também, como um deles é, por exemplo, o PERSE. Então, assim, entender o contexto, entender o que o cliente faz e adequar aquela realidade que está dentro da lei. Porque a gente hoje tem muito orgulho de dizer que nós não temos nenhum cliente em fiscalização. Que legal. Então, nós também, para nós é ótimo. A gente não gasta tempo administrando um passado. Mas, não, está tudo certo. A gente gasta nosso tempo, investe nosso tempo dando assessoria para o cliente. Como é que consegue melhorar o teu contexto dele? Desculpa só cortar, Marcelo, mas por favor, pode continuar. Não, justamente. É ótimo complementar, vamos dizer, toda essa questão. E o que a gente encontra muito hoje, eu sou muito procurado, todo dia praticamente eu sou procurado
para fazer reuniões online com empresas até de fora do estado, muito, porque justamente nosso estado ele é muito beneficiado, né? Tanto em questões naturais mesmo, que é um estado muito bonito, muito próspero para negócios, mas também a gente tem muitos incentivos aqui dentro do nosso estado que nem todas as contabilidades sabem usufruir ele na sua plenitude, vamos dizer assim. Então a gente é muito procurado hoje por outras grandes empresas de todo o país. E tem algum nicho específico, assim, muita empresa do segmento tal, ou é geral mesmo? É geral. Mas, assim, vamos utilizar, assim, importadoras, indústrias têxteis, por isso nosso estado é muito fomentado essa questão, indústrias têxteis, transportadores, mas ramos diversos, vamos dizer assim. Não tem um o que é muito específico. bom, né? Porque gera muito emprego também, né? Vindo mais empresas de fora, gera mais emprego e vai gerando economia. Porque Santa Catarina foi muito inteligente nisso, né? Eu prefiro cobrar menos e ter uma cultura uma economia, né, rica, né? Porque eu prefiro ganhar menos de muito mais, né? Então, quando você reduz o imposto, você atrai investimento. Quantas empresas vêm para o nosso estado pelo regime da importação, pelo regime do têxtil, né? Do e-commerce, e eles vêm dos estados para cá colocar o seu polo aqui e eles nos procuram, né? Porque nós temos a Navecon, ela fica em Navegantes, mas o contexto dela é estadual e em nível Brasil. Por quê? Nosso faturamento em Navegantes é em torno de 3 a 4% em Navegantes. O lugar que a gente menos tem clientes é Navegantes. Olha só. Em Brusque e Guabiruba, em torno de uns 30% do nosso faturamento é Brusque e Guabiruba. Né? Esses outros 45% aí, o restante, né, para a gente fechar esse contexto, é várias cidades no conglomerado, aqui, né, Gaspar, Blumenau, Tijuca, São João Batista, Canelinha. Oeste, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Caxias, Curitiba, Joinville, Jaraguá, Goiânia, Pernambuco, e temos empresas com filiais para fora do Brasil, na Inglaterra, no México, no Texas, em Istambul. Então, hoje nós fazemos esse processo. Norte do Paraná também, Apucarana, Maringá, Londrina. Então, assim, São Paulo também, temos vários clientes também de São Paulo. Então, hoje a gente atende nesse nível. Por quê? Porque a gente busca fazer um atendimento próximo. Então, eles querem o quê? Eles querem a humanização no atendimento. Então, outro ponto que eu deixo também muito importante, que eu penso para qualquer empresa, né? Ou qualquer empresário que esteja crescendo. Automatize os processos e atenda o teu cliente de forma humana. Também eu acho que esse é um ponto muito interessante e importante. Mas acho que eu te cortei com uma sala, perdão. Não, tranquilo. Eu de enriquecer o comentário. Não, tranquilo. Basicamente, hoje o que a gente faz com esses clientes é justamente isso. Planejar tanto o futuro da empresa, certo? Os clientes nos chegam para nós com a corda no pescoço, pagando ali 15%, 20% de imposto com 3, 4, 5 CNPJ no Simples. Então, a gente refaz todo esse planejamento dele. Geralmente, é uma queda bem brusca. Hoje, né, quando o empresário nos procura, é justamente estando nessa situação, meio com a corda no pescoço, e a gente acaba reestruturando todo o negócio dele, com uma assessoria. Hoje a gente tem uma boa parte do nosso trabalho, ele é totalmente automatizado, questão de guias, questões mais burocráticas da parte contábil. Legal. Ela é uma questão muito básica para nós e eu preciso ter mais tempo. A nossa hora dos nossos analistas é relativamente muito cara, então prefiro que eles foquem no atendimento realmente. Criem soluções, criem estratégias, entendam o que vocês precisam para justamente estar melhorando, né, no teu cenário, para que a gente possa te trazer uma solução. Eu quero que você foque no teu comercial. Eu quero que você foque em ganhar dinheiro, faça acontecer. É assim mas daí chama mais atenção ainda ter 90 colaboradores, né? Se você já tem a parte mais burocrática, digamos assim, automatizada, chama atenção ainda. Poxa, esses 90 são divididos em que áreas? É mais comercial? É o quê? Mas assim, vamos lá. Nós temos 90 colaboradores, mas o nosso trabalho é um trabalho muito artesanal. Então, assim, você fechar uma empresa, por exemplo, do Simples, a gente tem isso em horas lá, né? Uma empresa do Simples é uma horinha para fechar uma área fiscal numa empresa do Simples. Mensal. Mensal. Estouro da tua empresa no Simples. Então, uma empresa no Simples faturando 400 mil, que é o limite, vamos pensar assim, né? Nem pode, mas vamos pensar em 360 mil, né? Ele vai gastar 1 hora para fazer uma empresa do Simples. Lucro presumido, nesse mesmo montante, de 5 a 6 horas. Uma empresa do lucro real leva 44 horas. Caramba. Então, assim, nós cobramos para fazer essas horas a mais. Por quê? Porque são várias, não é por faturamento, é por produto, né? Então, é muito diferente. E aí, se você tiver TTDs, né, que são os fechamentos dos benefícios, é muito mais prolongado ainda. Então, o pessoal trabalha nisso, né, fazendo esse trabalho artesanal e conferindo o que o cliente faz e ver se fecha, né, porque tem que ter um olho muito diferenciado. A forma que é apurado também essas informações de uma forma totalmente diferente, né? Principalmente transportadoras também é um caso que também é muito mais complicado.
Só que daí, na hora que ele vai fazer o processo de enviar essa guia para o cliente, já automatizado. Porque ele fechou o trabalho, conferiu, deu ok, daí sim o sistema manda. Ele não perder mais um tempo nisso, né? A gente fez um levantamento que, não tirando o foco do analista, a gente ganha de 25% a 30% de produtividade nele. Então, automatizando esse processo. Mas onde precisa do conhecimento humano, né? Isso, onde, de fato, ele faz a diferença com a análise dele, né? E ele está sempre em contato com a empresa. Realmente essa nota é sua? Achei estranho, não vem no teu SPED? Conferi aqui. Então, ele faz... Nós temos esse contato com o cliente. O cliente manda um SPED com todas as informações, mas na Secretaria do Estado tem uma nota a mais ou, né? Você não recebeu essa nota? De quem que é? Está certo, não está? Então, isso ele faz, o contato humano, né? Porque nós temos que perguntar, né? Porque as empresas são carentes de profissionais que façam um trabalho completo, porque é complicado isso dentro do Brasil. Então, elas não sabem como fazer isso e muitas vezes elas estão fazendo errado, mas não porque elas querem, mas porque elas não sabem. Então, no nosso trabalho, nós temos esse contato com a empresa para tirar essas dúvidas e fazer esses alinhamentos, né? Mas é por isso que nós temos uma equipe muito maior, porque no trabalho que nós temos, no planejamento que nós fazemos, para executar essas empresas é que precisa de muito mais mão de obra. E aí nós temos um diferencial também, que o cliente vem para nós porque nós fazemos isso, porque não é toda a contabilidade que tem uma equipe especializada. Nosso servidor hoje, infraestrutura, está baseado em quase R$500 milhão, né? Então, assim, quem é que vai investir em um servidor desse tamanho, com tudo original? Nós temos todos os Windows original, até no Windows nosso servidor é original, né? Nós conversamos esses dias com uma grande contabilidade também, que é para ver a estrutura. Nós estamos muito bem estruturados, melhor do que muitas contabilidades, inclusive maiores do que a nossa, com 300 colaboradores. Ou seja, tu pode até escalar mais do que tu já tem. Essa é a ideia. Essa é a ideia, justamente. Porque nós já temos, já foi adquirido 3 terrenos, nós vamos começar uma construção, né, se for aprovado ali os projetos, né, de 4 pavimentos, serão 3 mil metros quadrados de estrutura. Caramba. Serão 4 pavimentos, um térreo mais 3. A gente não precisa de tudo isso hoje, então a ideia é alugar a parte de baixo e ir descendo com o escritório. Isso em Navegantes ou Brusque já daí? Navegantes. Continua em Navegantes mesmo? Navegantes. E, então vão ser 3 mil metros quadrados de escritório e dá para acomodar até 840 colaboradores, se aproveitado todo o espaço com as áreas sociais já, numa métrica que a gente fez ali inicialmente. Um prédio já com heliponto, tudo que nós temos clientes que já nos visitam de helicóptero também, então isso é muito bacana. Então isso nos chama a atenção, né? Quando o primeiro chegou lá, eu fiquei até meio sem jeito, vamos dizer. Sem jeito, não sabia o que responder. E daqui a pouco vocês mesmos, de Brusque para Navegantes de helicóptero. Né? Também. Tomara, esse é o plano para o futuro. Mas por que Navegantes, pessoal? Porque eu percebo que uma qualidade muito gigante da Navecom é a nossa equipe. Então, lá nós conseguimos implementar uma cultura de trabalho que eu até então não tinha conseguido implementar na época de Brusque, né? Lá a gente pega junto, nós temos ótimos líderes, coordenadores, analistas. Então se criou-se uma cultura muito forte, né? E está cada vez melhor. Então eu percebo que eu gostei muito de trabalhar com o pessoal de Navegantes. Nós temos colaboradores de Itajaí, de Balneário, de Penha, Pissarras, Luiz Alves, tudo muito Brusque, Guabiruba. Mas assim, lá deu certo a equipe e a cultura da empresa, porque sem uma boa equipe não dá para fazer nada. As pessoas viram o jogo. Sem pessoas boas e com vontade, a qualificação a gente consegue, né? Elas sendo formadas sendo da área. Mas lá é que aconteceu. Então é por isso que hoje a gente não sai de Navegantes por conta da qualidade das pessoas que já moram lá, né? Então acho que isso faz muita diferença no jogo, né? E esse planejamento de expansão, ele é para qual prazo? É para 2028. Já tem esse plano de... Todo estruturado, mas... Todo estruturado. Na verdade, o planejamento está pronto até 2030. E detalhe, o planejamento para esse ano, ele já foi extrapolado em 33% acima do esperado. Não, 30% acima do esperado, nosso planejamento do ano passado. Nós já extrapolamos o planejamento, nós crescemos acima da média, graças a Deus, né? Legal. E é muito, complementando, né? É muito bacana que o nosso segmento ele é muito referenciado pelos nossos próprios clientes. Claro. Ele indica, ele chancela, né? Ele chancela. E a gente estava até no episódio anterior com o presidente da AMP aqui de Blumenau, e ele falava muito isso, do associativismo, né? Ou seja, poxa, os caras estão em núcleos. Então, o cara que tem lá o pet shop, ele está no núcleo de pet shop. E aí ele comenta às vezes, fala, não, a contabilidade minha resolveu. A contabilidade... E aí vai indicando e vai chegando mais cliente ainda, né? Então, quanto maior tu vai ficando, maior tu vai ficar mesmo, porque com um trabalho de excelência, né? Tu vai sendo muito boca a bola de neve, né? Porque uma coisa também que você falou no início da nossa conversa aqui, né? É que o empresário ele acha que a contabilidade é um problema para ele. É um custo, é uma despesa, é um cara para trabalhar para o governo. Meu amigo, se você quer crescer, você tem que estar preparado e com bons profissionais de qualificação em todas as áreas. Um bom jurídico, um bom contador, um bom assessor, uma boa consultoria
Por quê? Você tem que entender do teu produto, do teu negócio e de venda e de aumento. Tem um plano. Bota gente competente ao teu redor nessas áreas para que eles te levem para a próxima etapa. Uma boa contabilidade vai explicar como trabalhar 100% certo para que você não seja fiscalizado. E fiscalização sempre custa mais caro depois. Claro. Trabalhe certo, não perca tempo com fiscalização. Trabalhe com planejamento, reduza os teus custos tributários, tenha informações consistentes para poder analisar o teu balanço e entender que a tua empresa está dando lucro ou está dando prejuízo, ou no que ela tem que melhorar. Então, assim, ter um contador do seu lado é ter um bom amigo da sua empresa, porque ele faz a diferença. Tem gente que não entende isso, ou entende muito tarde, né? Então, no nosso país, ele é obrigado, no meu ponto de vista, para ter sucesso, ter uma boa gestão e ter um bom profissional de qualidade em todas as áreas da empresa dele. Muito bom. E tanto é que são poucas as profissões que tu precisa apresentar a tua carteirinha, né? Tem o de médicos, lá o CRM, a da enfermagem. Minha esposa, por exemplo, ela é obrigada a andar com a carteirinha no bolso dentro do hospital. Se bater uma fiscalização, ela tem que apresentar. E o de contador também é obrigatório, né? Senão tu não pode assinar como um contador, né? Muito fantástico. Quero aproveitar e abrir um gancho. Eu vi essa semana, por coincidência, que o Marcelo foi receber um prêmio lá em Balneário Camboriú. E até salvei, eu bati um print aqui do Café Empresarial, o Troféu Brasil Empreendedor. Fala um pouquinho desse troféu e como é que foi tudo isso. Assim, foi um reconhecimento, né? A gente foi procurado há um tempo atrás como uma das empresas referências da região. Certo? Foi um prêmio dado por cidades, então na região de Navegantes nós fomos uma das referências. E daí esse é um programa, né? Foi gravado, vai ser exibido aqui em setembro. Se não me engano, esse café. Eu dando furo aqui. Em setembro ele vai ser exibido, né, na Rede Bandeirantes pela manhã. O dia certinho te aviso ali e tudo mais. O nosso episódio está indo ao ar dia 14 de agosto. Então, pessoal, quem está acompanhando aí, espera mais um pouquinho agora. Não, uma segurada. E foi muito bacana esse reconhecimento. A gente recebeu tanto do secretário, né, aqui de desenvolvimento de Santa Catarina e do prefeito de Navegantes também. Foram 8 empresas, se não me engano, se não me falha a memória, 8 empresas que foram selecionadas, né, dentro desses moldes. E seriam desenvolvimento, empreendedorismo, gerar a economia. Então, basicamente, esse era um dos critérios, né? E a Navecom, claro, não ia acabar ficando fora disso. Foi muito satisfatório e até uma questão de reconhecimento mesmo, sabe? Você vê o projeto que começou pequeno, agora tu chegar no nível realmente de reconhecimento e tudo mais. Então, é muito gratificante. Foi bem bacana mesmo. Eu fui representando a empresa, eu e o Vitor também, que também está começando conosco agora nessa parte comercial, que a gente está expandindo também. Foi muito bacana, muito importante para nós também, esse reconhecimento da sociedade, vamos dizer assim. Legal. Muito legal, né? Muito bom. Vamos para as perguntas da audiência? Não, vamos seguir um pouco mais. Eu acho que dá para a gente talvez estender um pouquinho ainda. Comentou desse planejamento até 2030 que vocês possuem, né? Isso certo. Já está sacramentado para executar. E está fácil. Perfeito. Isso é sempre o melhor ponto, né? E a gente costuma perguntar aqui, é sempre comum eu perguntar para o pessoal que vem aqui, o que tu imagina para daqui 5 anos? E o Edinho até, num dos episódios atrás, ele comentou que é pouco comum, as pessoas geralmente se surpreendem. Putz, eu não pensei nisso ainda. Qual é a dica que tu dá para quem não pensou nisso ainda, para os próximos 1 ano, 5 anos, 10 anos, para eles se estruturarem e começarem a pensar nisso? Qual é a dica do Fábio e do Marcelo? Sim. Um ponto que eu penso, né? Tem um clichê bem antigo que diz que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Perfeito. Eu penso o seguinte, né? Como é que é? Verdade. Eu penso o seguinte, né? Se você não tiver um objetivo, né? Você não vai analisar números, porque eu acompanho os custos do escritório, né? De mão de obra, de despesas, de faturamento, a projeção dos próximos anos, todos os dias, né? Então desculpa a expressão, mas eu sou tarado por número, né? Como diz também o nosso consultor Ed, né? E quando eu falo tarado por número é por quê? Porque além a gente tem que se preocupar com o cliente, né? Que é o nosso cliente final. Claro. Mas também temos que nos preocupar com nós mesmos. Se a gente não estiver saudável, se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir atender bem o nosso cliente, né? Para poder investir por ele, para poder trabalhar para a nossa equipe, né? Então, eu na Navecom diário, eu tenho os números projetados até 2030. Conforme o que aconteceu hoje, já se programa isso automaticamente dentro da Navecom. Então, eu sei quanto dá para investir, eu sei quantas pessoas precisam ser contratadas, eu sei quanto a gente já gastou, eu sei o nosso passado. Então, eu sei tudo isso diariamente, né? Então, saber das informações da própria empresa, imprescindível. Saber o que você quer. Eu quero o quê? Eu quero
ter um prolabore maior, eu quero ter mais pessoas trabalhando, eu quero... O que você quer? Né? O que você quer? Né? Porque a gente comentou aqui de trabalhos que são feitos por outras empresas e tudo mais. Às vezes o contador que está com uma contabilidade de 10 colaboradores, ele está muito feliz. E está tudo certo. E esse é o caminho, porque tem que fazer o que te faz feliz. Né? Mas eu tenho o sonho de fazer, né, maior diferença na vida das empresas e ter uma equipe gigante. Esse é o meu sonho. Né? E o que é uma equipe gigante para mim hoje? É 300 colaboradores, uma equipe enxuta, em que todos eles estejam trabalhando bem, ganhando bem e fazendo a diferença na vida das empresas. Né? Então, eu vejo isso como oportuno e vejo como objetivo para mim hoje. Né? Eu gostaria de ver isso acontecer. É um projeto, né? É uma vontade que eu tenho de ver isso acontecer. Uma sede própria, todo mundo bem, né? Estruturado fisicamente, tendo treinamento, se desenvolvendo. Né? Eu vejo isso como um objetivo. Né? Porque o meu cartão de crédito todo mês ele já está pago, né? Então, para mim, se continuasse assim da gente que está para frente, está muito bem, mas eu vejo muito oportuno fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. Então, eu acho que o empreendedor em si ele tem que ter uma meta. E ele vai ter essa meta como? Sabendo o que ele quer, administrando o atual momento dele, né? E ele precisa saber para onde ele vai caminhar para manter isso, né? Porque o mundo ele muda muito rápido. Antigamente mudava a cada 10 anos. Sim, agora cada 50 anos. 6 meses. 6 meses mudou tudo. Então, se você não acompanhar o mercado, as pessoas e as companhias, as empresas, você não vai perceber como fazer isso, né? Então, eu sempre, né, até quando eu desejo feliz aniversário para alguém ou a pessoa que eu gosto, eu desejo muito saúde e sabedoria, né? Porque com saúde você pode fazer qualquer coisa. E a sabedoria é você entender o que você pode fazer e como fazer da melhor forma. Então, olhe os números da tua empresa, faça um planejamento e saiba onde você quer chegar, onde te realiza. Às vezes é um faturamento X, ou às vezes é um número X de pessoas, ou é uma etapa, ou é um crescimento. Então, você tem que saber o que você quer. E você tem que administrar o que você tem o melhor possível com o menos que você tem. Perfeito. Muito bom. Vou fazer as perguntas da audiência, então. Lembrar que esse é um quadro que ele está aberto para você que queira colar a sua marca com o No Topo. É só nos chamá-lo no direct do Instagram e a gente encaminha o Media Kit para você. Uma pergunta que chegou aqui do André Castanha. Ele perguntou quais as melhores estratégias para o planejamento fiscal de uma empresa. O André Castanha é conhecido? É conhecido, né? O André Castanha, ele, inclusive, na nossa cultura Navecom, ele criou o grito de guerra da Navecom. Isso, é verdade. Muito bacana. A gente estampou o grito de guerra que ele formulou, a gente fez um concurso interno, a gente até colocou o nome dele embaixo, que vai ser lembrado por muitos e muitos anos na Navecom, porque ele criou aquilo, né? E a gente tem muito orgulho desse desafio aí, né? Eu penso que a melhor estratégia que você pode analisar fiscalmente é, primeiramente, da parte da contabilidade, entender o que o cliente faz, entender do cliente o que ele quer fazer, onde é que ele quer chegar, projetar isso na contabilidade através de etapas. Se você está no simples, depois vai para o lucro presumido, para o lucro real, qual é o melhor custo, procurar incentivos fiscais, né? Município, Estado e unidade federal, e estar com o teu cliente dia a dia. Porque estando com o teu cliente, ele vai te dizer se ele está tendo dificuldades, se ele não está conseguindo bater a concorrência dele, o que o concorrente talvez esteja fazendo na área de custo, porque às vezes o concorrente faz um preço muito mais baixo e às vezes você não tem que obedecer o preço do teu concorrente. Talvez ele está fazendo o preço dele errado e ele vai quebrar daqui a pouco, porque ele não fez um trabalho interno com a contabilidade de custo e de custo tributário, né? Então, ajudar o seu cliente, eu vejo e ter uma assessoria próxima para identificar essas oportunidades, incentivos fiscais e acompanhamento com assessoria. Compreender o negócio da pessoa, né? do empresário. Comunicação, entender, ter essas reuniões, entender aonde você quer chegar. Quais são os seus planos aqui para daqui a 1, 2, 3 anos? E como é que a gente vai poder te auxiliar nisso, na verdade? Porque depois desse planejamento feito e esse projeto estruturado, eu te dou condições de você crescer. Então, nesse é o momento que você pode nos trazer todo esse assessoria. E o que eu preciso é entender que tipo de assessoria você precisa, quais são os seus planos e projetos. Perfeito. E um detalhe também importante que o Marcelo comentou também para complementar, né? Quando você ajuda o teu cliente a crescer, você cresce junto com ele. Cresce. Sim. Então, assim, tem clientes que começaram faturando com a gente 100, 200 mil, hoje faturam 3 milhões mês. Por quê? Porque é mérito dele, mas na área contábil a gente ajudou ele. Claro. Fantástico. E traz até uma profissionalização para o negócio dele, né? Porque ele começa a pensar, essa pergunta que eu fiz antes de qual que é o planejamento de futuro, tu citou agora, o que tu quer para daqui a um ano, onde é que tu espera estar, né? Tudo isso vai depender também desse planejamento tributário. E esse é um vínculo que o cliente acaba criando conosco.
Porque Legal. contabilidade é como se fosse um casamento. A gente assina embaixo de tudo que vocês fazem, basicamente, tudo que o empresário faz. Então, esse é um vínculo de confiança que acaba se criando para você justamente criar todos esses cenários, vamos dizer assim. Muito bom. A segunda pergunta que eu quero trazer é da Eri Torquato. Ela perguntou qual o maior diferencial da Navecom? Proximidade com o cliente. Proximidade. Proximidade. Esse é o nosso diferencial. Porque a informação técnica está à disposição para todas as contabilidades e todos os contadores. A nossa diferença é estar próximo do cliente e trazer todas essas oportunidades para ele. Apresentar os cenários, as oportunidades, os riscos e dar um direcionamento. Como é que a gente faz isso? Estando conversando com o cliente. E, pessoal, vou fazer um ponto aqui, um parênteses aqui, que é o seguinte. Uma coisa que nós conversamos muito, né, quando a gente está visitando uma nova empresa que nos procura, né, é deixar muito claro uma coisa para o cliente, que a gente não promete nada que a gente não pode cumprir. O que nós falamos, nós precisamos entregar, né? Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje aqui é o que realmente nós fazemos, e se nós não pudermos fazer, nós não falamos, tá? Isso. Então, até, complementando, desculpa te interromper, né? Até um contrato de contabilidade, você não tem uma carência, você não tem uma fidelidade. Então, É o nível de serviço que mantém o cara... É um nível de serviço. Se você não gostou do nosso trabalho, literalmente, você pode encerrar isso no próximo mês, vamos dizer assim. E a nossa taxa de fidelização, de fidelidade dos clientes é de 99%. E o nosso maior vendedor, né, não é o próprio cliente. O cliente, porque um empresário tem contato com outros. Ele bem atendido, ele indica. Então, é dali que vem o nosso... A gente vai chegando, né, em todos esses lugares. Então, proximidade com assessoria, porque o cliente não tem que entender de contabilidade. Ele tem que ter uma contabilidade que diga para ele o que ele precisa fazer e por quê. Perfeito. Ele não tem que entender de contabilidade, ele não precisa. Ele precisa confiar no contador. E o contador tem que fazer um trabalho diferenciado. Muito bom. Só fazendo um comentário sobre proximidade, tem um festival que acontece nos Estados Unidos que chama SXSW. É um festival, é um evento de tecnologia, inovação, etc. E eles sempre vinham numa pegada, acontece uma vez por ano, de sempre falar de tecnologia. E 2000 me fugiu a palavra. A edição de 2018 ou 2019 falava sobre não proximidade, mas falava sobre comunicação direta, sobre pessoas, sobre proximidade de uma forma como vocês estão fazendo, que seria a tendência para os próximos anos, porque as pessoas estariam saturadas de tecnologia. Já tem a tecnologia para resolver os problemas, que é o que vocês citaram também que vocês fazem. Tem as automações que fazem tudo isso. E a partir dali, o que vai acontecer? As empresas que entenderam isso lá atrás e começaram a trazer o cliente para perto, prosperaram muito. E vocês são exemplos claros sobre isso, né? E muito bacana ver que vocês têm isso. Citando aqui, estou vendo, talvez vocês não conheciam desse evento, desse festival, mas como isso lá em 2018 nos Estados Unidos já era começando a virar uma tendência, uma visão, e hoje tipo, vocês aplicam isso e é a essência da empresa tudo isso, né? Fantástico isso, muito legal. E é também um comentário nosso também e meu também sobre a contabilidade também, porque a contabilidade ela está cada vez mais automatizada. Tudo bem, mas ter o contato com o cliente humano, dando essa assessoria, porque tudo hoje, você joga na internet, você tem acesso a tudo, mas ter um profissional trazendo todo esse feeling de maneira mais rápida e gerando resultado mais rápido para você, esse é o diferencial. Perfeito. E com comunicação, com a humanização, né? Isso aí. Eu estava vendo o Instagram de vocês, teve uma mudança de visual aí em 2021 por ali, né? Como é que foi o que foi essa repaginação? Formulação. A Navecom ela foi aberta lá em 2012, né? E na época, né, a cor escolhida para logo, né, era o verde, né? E o Navecom era como se fosse um barquinho por ser cidade de navegantes, né? Uhum. Mas conforme a empresa muda, nós mudamos nossos valores, mudamos a nossa missão, né? E nós precisávamos mudar a logomarca com cores que trouxessem o que nós queríamos, né? Porque a comunicação com o cliente não é só o que você fala. Eu comento muito com o Marcelo, né? O carro que você chega para atender o cliente, a tua roupa que você usa, já traz. Não vou atender o cliente lá com short, chinelo de dedo, né, e tudo mais, porque às vezes o cliente entende de contabilidade, né, ele pode até achar que ele não traga verdades para ele, não traga oportunidades. Então, eu tenho que me comunicar até em como eu me apresento, né, visualmente, para que ele esteja aberto a me ouvir, para me poder ajudar no negócio dele. E isso começa na logomarca, isso começa no carro que você usa, na roupa que você usa, como você fala.
No nosso ambiente interno, isso fala para os nossos colaboradores, né? Nós temos lá um ambiente todo aberto, né, que mostra que não temos setor contábil, DP, fiscal, social, temos a Navecom. Todo mundo faz parte lá dentro. Está tudo aberto, todo mundo junto, né? Com várias ilhas, né? Claro. Então, hoje a Navecom é uma coisa só. Eles precisam entender isso. Então, comunicação ela funciona de várias formas. E ficou moderno, assim, a nova logo é dourado e azul, né? Ficou bem moderno. E me chama a atenção também que vocês têm um aplicativo próprio. Exatamente. Porque, volto a dizer para vocês com relação ao bom atendimento ao cliente e a automação dos processos. O que é básico, o que a tecnologia pode fazer por nós é perfeita, né? Antigamente, lá na minha época, na época do Marcelo, né? Lá nos antigos, né? Tinha que ligar. Dia 1º a gente imprimia uma lista de obrigações, uma lista de empresas e ia ticando. Ok, feita. Ok, feita. Só que você tendo uma equipe de 90 colaboradores, tem as dores do crescimento. Uma delas foi, não posso deixar esse pessoal, e foi dando um problema ou outro ao longo do tempo, deixar com que eles tivessem uma lista e dessem um tique ali, né? O que nós desenvolvemos junto com outras empresas de tecnologia? Um sistema que o colaborador faz todo o processo, ele cola o recibo e a guia numa pasta que um robô lê para qual e-mail tem que mandar de qual empresa. Quando o robô faz isso, nós temos várias televisões por dentro do escritório, né? Em cada setor, que mostra se o colaborador e o setor estão em dia ou não, porque a lista ela é automatizada. Então, a gente bota um cliente lá dentro, já vai em todos os sistemas para todos os setores. E quando ele cola aquela guia lá dentro, ele automaticamente manda para o meio do cliente e fica avisando se ele não abrir. E se ele abre, a gente sabe o IP que abriu, que hora que abriu, por quem. E ele tem um aplicativo no celular que ele recebe também essa guia, ele pode copiar o código de barras ou... Fábio, eu preciso do meu contrato social, do meu varal, do meu certificado. Tudo que a gente faz já está na palma da mão dele. Então, ele está na fila do banco, está falando com a gerente e quer olhar o contrato. Ele não vai perder o tempo dele me ligando, ou ligando para um colaborador nosso, ou pedindo por mensagem, ou por e-mail, porque se demorar 5 minutos pode ser muito. Então, o que ele quiser que esteja na empresa dele, quero olhar o meu balanço agora, do mês passado. Tem na palma da mão. Está no aplicativo dele, ele olha. Muito legal. Então, isso é um desenvolvimento próprio? Em conjunto com uma empresa de tecnologia. Isso. Mas a ideia partiu de vocês. Na verdade, legal. Eles já tinham, né? Eles já tinham essa tecnologia, nos apresentaram e nós fizemos complementos de melhorias também. Pô, fantástico. Muito legal, né? Porque, de fato, cria uma fila de atendimento desnecessária, né? Os caras, sei lá, todo mundo pedindo balanço, assim tá tudo na mão do cara e o documento é dele, então... Putz. E quantas empresas que a gente visita, que a gente pede, vamos dar uma olhadinha no teu balanço então, né? Ele fala assim... Eu não tenho meu balanço, desde 2013 meu contador não fechou ainda. Eu escuto isso, né? Sim. Ou não tem meu balancete atual, né? Eu já ouvi isso, né? Então nós temos essa temática de fechar todas as contabilidades todo mês. Nada fica atrasado. Muito legal. E uma outra particularidade que eu vi aqui, vocês patrocinaram um carro de Stock Car. Bem diferente para uma contabilidade, né? Pois é. A Bruna Tomaselli, né? Ela faz um trabalho sensacional na Série B, está crescendo. Ela já correu aí em vários países aí no mundo, né? Ela precisava de uma assessoria, né, de um trabalho. A gente fez essa participação junto com ela, né? Ela também colocou nossa logomarca, né? A família dela, o pai dela também é nosso cliente com uma outra empresa, né? Que é a Bruna e Bia Malhas, né? E foi um cliente que, para mim, eu tenho um carinho muito especial por ele, né? Porque a gente vai criando vínculos, né? Tem uma frase que eu li esses dias, né? Que diz assim, né? Às vezes os teus amigos não viram teus clientes, mas os teus clientes viram teus amigos, né? Verdade. Então, o Silvânio foi muito engraçado, né? Porque eles são do extremo oeste catarinense e a nossa relação começou lá em 2020, 2021, que ele me ligou tal e ele me falou que a empresa dele fica em Caibi, né? É uma piada que a gente conta lá em brincadeiras, né? Mas eu não sabia no que ia Caibi. Eu achava que era no sul do estado, não sei porquê, né? Perto da região de Criciúma. E eu ia estar lá no dia seguinte, né? Eu falei assim, eu visito o senhor amanhã, então, eu vou estar aí pela região. Ele deu uma risada para mim e eu não entendi a risada dele, né? Acabando a ligação, eu botei no Google Caibi e vi que ficava 15 horas daqui de carro. Né? eu entendi a risada dele. Eu liguei para ele, Silvânio, agora que eu vi a localização de Caibi, eu não sabia o que era, porque fica muito à frente de Chapecó. E então eu estaria aí na quinta ou na sexta-feira. Porque não importa onde é que é o cliente, a gente vai visitar ele, vamos avaliar e estamos juntos com o cliente. Né? Então é uma empresa que eu tenho muito carinho, né? É uma empresa séria, uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, porque... Aí vem um comentário de algo que nós conversamos agora há pouco. A cultura de uma empresa ela vem primeiro do proprietário da empresa. É dali que começa tudo. É dali que começa a cultura do negócio. E o Silvânio ele tem uma cultura sensacional, que replicou, inclusive, né, na própria família. E a Bruna, então, ela corre na Série B. A gente está lá participando das corridas junto com ela, né, no box, né, e fazendo esse trabalho em conjunto com ela também. Tá? E o resultado que ela vem atingindo é sensacional. Muito
bom. Muito legal. Bruna Tomaselli, da Série B da sua cara. Fantástico o trabalho dela. É isso aí. Uma hora temos que entrevistar ela. Se ela é. estiver pela região aí. Com certeza, trazer Já ela. vou, É. já vou providenciar então um contato para vocês. Show de bola. Muito bom. E, cara, eu acho que a gente está se encaminhando aí para a reta final. E eu queria saber, primeiro do Fábio e depois do Marcelo, a quem que tu é grato? Quem que tu é grato aí nessa tua trajetória, olhando para trás, né? A toda a tua trajetória que tu contou aqui para nós, até o ponto atual, a quem que o Fábio é grato? Sou grato aí na verdade, três coisas, né? Meu pai e minha mãe que me deram uma educação rigorosa de ser uma boa pessoa. Para mim isso é inegociável, né? Isso é o primeiro ponto, porque daí as pessoas ao longo do meu caminho confiaram em mim. E mesmo que se passassem anos depois, elas podem olhar para mim e falar que aquilo lá, Fábio, eu realmente cumpro aquilo que eu falo, né? Então esse é o primeiro ponto. Ser uma boa pessoa que veio do meu pai e da minha mãe, né? Então essa educação para mim ela é muito valiosa, porque é uma cultura e isso replica para outras pessoas. Sim. Segundo ponto, eu sou muito grato, na verdade, o primeiro ponto seria grato a Deus, né? Eu sou muito grato a Deus, né? Porque foi ele que colocou, né, com meu pai e minha mãe que me trouxeram isso, né? Então, primeiro gratidão a Deus, né? E segundo aos meus pais que me trouxeram nesse caminho aí de cobrança rígida, trabalho, educação, ter palavra, ser honesto. Isso para mim vale mais que qualquer outra coisa, porque depois disso é tudo muito fácil. Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas precisam entender isso. Perfeito. E o Marcelo? Bom, aproveitando, eu até puxando um gancho, né, do que você estava falando, é a tal da base, né? Você tem uma base sólida, confiável, tudo naturalmente acontece na tua vida. É incrível. É incrível como essa questão de se você tem bons princípios, bons valores, se você foi criado de uma maneira diferente, você consegue perceber na pessoa, certinho, como que isso vai se desenvolver. Eu sou grato imensamente ao meu pai e à minha mãe pela minha criação, principalmente a minha mãe, porque ela sempre foi alguém muito incomodada com tudo, assim, então ela sempre te jogou para frente, vamos dizer assim, sabe? Eu venho de uma família que a gente temos uma posição assim, sempre foi boa, mas a minha mãe sempre me instigava a sempre querer mais, sabe? Então é algo que eu acabo trazendo muito dela, isso até hoje, assim, de tu ser um pouco incomodado com umas coisas assim, e sempre estar procurando algo diferente. Então eu sou muito grato à minha família, sou muito grato a Deus hoje, porque eu acordo todo dia de manhã 5, 6 horas da manhã e parece que eu tô com a bateria lá em 200 por hora. Verdade. Não sei, parece que estou acelerado demais, assim. Então acaba querendo dosar, mas isso é muito importante por você ter saúde para estar conseguindo, acordando todo dia, vamos buscar, né? Como tem um amigo meu que fala assim, vamos buscar de novo, porque hoje o dia só está começando. Tanto é que eu sou uma pessoa meio incomodada no final de semana, por exemplo. Eu amo segunda-feira de manhã. Eu também. Eu amo segunda-feira. Nossa, eu tenho uma semana cheia, eu tenho 1 bilhão de possibilidades que eu posso fazer hoje, essa semana, sabe? E às vezes, no final de semana, eu tô numa bad, às vezes. Eu tô tentando compreender esse meu cenário ainda. Mas é algo muito... Domingo à noite começa a programação já? Não, já tô pronto. Domingo à noite eu começo a programar. Domingo à noite eu tenho saudade do Faustão. Quando chegava o Faustão no domingo à noite, eu tava foguete até. Graças a Deus. Tocava a música do Fantástico. Deu. Hoje em dia a gente quase não vê, não tem mais esse hábito de ver TV, mas enfim, é algo muito interessante. Então eu sou muito grato à minha família, a Deus e principalmente a algumas pessoas que foram surgindo na minha vida, sabe? Que foram me dando gatilhos, toques, porque a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo, em algum momento parece que você precisa ter passado por alguma dificuldade. E você tem que saber lidar com essa dificuldade para entender que quando você está num momento muito bom ou fantástico, aquele momento de dificuldade foi muito importante, sabe? Sim. Então, te deu a base, né? Isso. Eu vou só complementar também uma coisa, eu acho que, enquanto também que o Marcelo comentou, que eu acho que é muito importante e acho que foi muito bem colocado, Marcelo, ao longo do tempo, na família ou nos negócios, tem pessoas que te ajudam, que dão os toques, te cobram, te abrem o olho, são mentores ao longo da vida e do tempo. Nós temos que ser gratos a essas pessoas também. E também fazer isso por outras pessoas que apareçam no nosso caminho. Nós temos que retribuir isso para a sociedade, né? E para o nosso mundo aí hoje em dia também, né? Mas muito bem colocado, Marcelo, é verdade isso. Muito importante, na verdade. Ter esse reconhecimento, gente. Você saber agradecer também. Gratidão. Gratidão às pessoas que te direcionaram de alguma maneira. Legal. Isso é muito importante. Bom, Dinho, é Muito isso? bom, né? Legal, assim, acho que a gente concluiu aí o objetivo, que era poder trazer um pouco mais de dicas da contabilidade para o nosso público,
de novo, assim, né? A gente tem muito cara que quer empreender ou que já empreende e não sabe essa importância da contabilidade para você melhorar seu custo, para você não correr um risco passivo aí, né, futuro. Então, é muito legal ter uma empresa como a de vocês que, sobretudo, além de fazer muito bem o trabalho, ainda aspira a crescimento, porque até você pode se inspirar, né, no depoimento de vocês para crescer também no seu segmento. Você que está nos seguindo aí, você seja salão de beleza, um pet shop, uma indústria, um comércio, a Navicom aí é um exemplo, né, com 3 funcionários, 2 funcionários, hoje com 90, pensando em 300 e fazendo um prédio para 800. Então, muito legal, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Com certeza é só o início ainda de uma grande história, mas com certeza muito bem pavimentada e certeza de sucesso. É isso aí. Deixar a câmera e o microfone para as considerações finais de vocês, agradecendo desde já por terem se deslocado até Blumenau para a nossa gravação. E eu tenho insistido com o Marcelo tantas vezes, né? Então, muito obrigado. E tá aí a câmera e o microfone para as considerações finais e a despedida. Não, beleza. Eu gostaria muito de agradecer vocês pela recepção, pela oportunidade também. Não foi cobrança de maneira nenhuma, é só uma questão de agenda mesmo, porque Sim. a gente tem uma rotina muito corrida e, na verdade, isso é muito bom. Eu adoro rotina corrida. Não gosto de nada muito calmo, não é um lugar para o Marcelo. Perfeito. Eu já sei, já me conheço. Já também. Se conhece. Então, gostaria de agradecer o convite de vocês, gostaria de agradecer também a cada um dos nossos colaboradores hoje que está com a gente. Até essa semana, quando a gente recebeu o prêmio, o que eu fiz muito questão de falar, eu fui lá representando a empresa, mas esse é um prêmio de cada um de vocês, na verdade. Então, esse crescimento também a gente tem que sempre reconhecer quem faz muito por nós. Nosso trabalho é justamente estar ali ajudando, auxiliando, dando todas as condições para que eles desenvolvam. Mas o que a gente quer realmente é que cada um dos nossos colaboradores tenha a melhor possibilidade possível. Então, essa é uma consideração. Gostaria de agradecer muito a nossa equipe também. Muito bom. Também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que foi bastante válida, né, nossas conversas. Acho que o trabalho de vocês também, eu dou parabéns pelo trabalho de vocês, porque vocês levam informações para o público, né, para os espectadores de vocês, né? E isso pode fazer a diferença e ajudar na virada de chave de muitas pessoas que querem, mas não sabem como, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelos resultados, obrigado pela oportunidade. Eu também replico a frase do Marcelo, obrigado também para a nossa equipe, né? Porque sem a nossa equipe a Navicom não existe, né? E obrigado também para os nossos clientes e que acreditaram em nós lá no começo, quando nós estávamos pequenos ainda, né? Acreditaram na nossa proposta e no que nós estávamos entregando, né? Então, obrigado para todo mundo que acreditou no projeto, que confiou na Navicom, que confiou em mim, né? Digo isso também. E tenho certeza que vai gerar muito mais frutos para todo mundo, porque tudo é uma via de mão dupla. Muito bom. Fantástico. Combinado não sai caro. Combinado, frase nossa. Frase nossa. Frase da Navicom. Frase da Navicom nossa aqui, minha do Marcelo. Tudo que é combinado nunca sai caro. Muito bom. É isso aí. É isso aí, agradecer a quem está apoiando a gente trazer conteúdos como esse para você, a Econova, Inteligência em Processos Químicos, para você que tem indústria têxtil, tem um QR Code aparecendo na tela, é só apontar o celular e você conversa com o time de vendas lá da Econova. E a BML Patologia, para você que está precisando de diagnósticos com agilidade, confiança e experiência, entre em contato lá com o time da BML, da BML Patologia, que com certeza eles vão lhe atender também. Muito obrigado a você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo episódio, né, Dinho? É isso aí, episódio 136, terceira temporada no Topo Podcast. Até o próximo episódio, um abraço.